Eu quero ler um texto que vai ser a base da mensagem desta manhã. E o texto está em João, capítulo 15. Os primeiros 8 versos. É um trecho bastante conhecido, sobre o qual já ministramos várias vezes aqui. E a questão não é você saber, mas é eu e você vivermos o que nós vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Muito bem. Estou observando até que algumas palavras que eu li aqui nesta Bíblia divergem um pouquinho da tradução mais recente. Mas ele começa dizendo no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus se identifica como Filho de Deus, porque ele diz que ele é a videira verdadeira e o pai, e o seu pai é o lavrador. Então, mostra também Jesus, não só como Filho de Deus, mas também como alguém que está sujeito ao Pai. Ao afirmar ser a videira verdadeira, Jesus nos faz saber que ele é quem constitui o verdadeiro Israel. Por que estamos falando de Israel e estamos dizendo que ele é quem constitui o verdadeiro Israel? Isso porque no Velho Testamento Israel é chamado de videira excelente. Jeremias 2, 21, a primeira parte desse verso diz assim, o Senhor diz assim, eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Então, isso fala do que Deus fez, desde que ele planejou constituir um povo para si, escolheu Abraão e a sua descendência para que viesse a ser esse povo que veio a ser Israel. Israel também é chamado de vinha do Senhor. Em Isaías 5, verso 1, a primeira parte, aliás, o verso 1 diz assim, agora cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Depois no verso 4 diz assim, que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto.
derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Nestes versos, Deus revelou o seu desagrado, porque a videira não produziu o esperado, a vinha não produziu o fruto esperado, e Deus esperava que desse bons frutos, e veio a produzir maus frutos. Foi por isso que Jesus disse que o reino de Deus seria tirado de Israel e dado a um povo que desse os frutos do reino. Isso está em Mateus, capítulo 21, verso 43, depois, quando Jesus conclui o seu ensino sobre o que eu acabei de falar. O verso 43 diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao fato de que Israel, que ele tinha planejado para ser o povo que produzisse os frutos e, na realidade, levasse o evangelho a todos os povos e nações, levassem o seu nome a todas as demais nações. Não fez isso, muito pelo contrário, e não veio a ser o exemplo que ele queria que viesse ser. Mas Jesus disse ser ele a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então, Israel não era a videira verdadeira. Nós podemos até parar e pensar em algo que me veio ao coração agora. Deus estabeleceu a lei. O povo entrou em aliança com Deus para a obediência da lei, e isso foi feito e sancionado com sangue, e esta foi a primeira aliança. Quando nós nos referimos participamos da ceia, nós lembramos das palavras de Jesus: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. É porque havia uma aliança antiga. E por que Deus fez uma aliança, mesmo sabendo que ela não seria cumprida? Bem, o propósito nós só entendemos quando conhecemos a Jesus, e então entendemos que a lei teve a finalidade de manter o povo mais ou menos nos trilhos, para que Jesus pudesse manifestar-se, cumprindo as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, que chegou a ser cumprida literalmente em Jesus. Quando Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso não se cumpriria de forma imediata, mas num futuro, quando Jesus viesse da descendência de Abraão e pudesse então vir a ser aquele no qual essa promessa seria cumprida. E até lá a lei existiu,
e alguns a viveram até certo ponto, mas a Bíblia diz que ela serviu de aio até que Jesus viesse e pudesse ser aquilo que Deus planejou, que nós conhecêssemos, para que entendêssemos que não somos nós, mas é Ele. É por isso que dissemos que Israel não era a videira verdadeira e a igreja em si mesma não seria a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. Israel falhou, a igreja também falhará se não reconhecer que Jesus é a videira verdadeira. Só Ele pode dar fruto que agrada a Deus. E esta é a razão pela qual Jesus coloca o que Ele colocou aqui e que está registrado neste capítulo. Então Jesus é a videira verdadeira. O verso 1 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Mas depois dessa declaração, Jesus nos fez saber, primeiro, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Ele o corta. Exatamente como foi dito lá em Jeremias 2:21. Eu mesmo a plantei, está se referindo à videira, como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de oliveira brava? Ou exatamente como foi profetizado por Isaías 5 e 6. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não se derramem chuva sobre ela. Na realidade, isso já aconteceu antes de Jesus vir. Jerusalém foi destruída, o povo de Israel foi levado em cativeiro. Mas nos tempos de Jesus, Jesus profetizou que isso voltaria a acontecer. E Israel foi literalmente disperso pelo mundo inteiro e ficou disperso até o ano de 1948, e quando voltou a ser uma nação. Mas por isso Jesus disse no verso 2a, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Depois no 2a, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Isso aconteceu com Israel, e ele diz isso com relação àquele que aparentemente está nele, mas não está verdadeiramente nele, porque não está dando fruto. Então, se um ramo não dá fruto, ele precisa ser cortado. Ele é um peso se permanecer ali. Foi por isso que Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O fruto deve ser o mesmo da sua árvore. Ou seja, o fruto da videira deve ser o mesmo fruto que se espera da videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Então, assim como Jesus é, assim nós devemos ser como ramos que estamos na
videira. Então, nós devemos produzir o fruto que equivale àquilo que Jesus é, fez e faz. O fruto deve ser o mesmo da árvore da videira. O fruto tem duas características. A primeira é ele reproduz a vida da árvore, no caso a videira. E o que equivale a reproduzir a vida de Jesus. Outra característica, o fruto multiplica a vida da videira, através da sua semente. Então, todo fruto deve ter semente, para que o fruto continue a se reproduzir. Então, não faz sentido nós conhecermos a Jesus e ficarmos só com Ele para nós. A vida da árvore deve ser reproduzida, a vida da videira deve ser manifesta e alcançar outras vidas. A vida de Jesus se reproduz em nós quando compartilhamos Cristo por meio de ações e atitudes. Isso significa que eu e você devemos viver aquilo que Jesus nos ensinou a viver no dia a dia. Normalmente, nós, quando queremos dar um bom testemunho, nós podemos até, quando estamos diante de pessoas, ter um comportamento excelente. Podemos tratar bem as pessoas, podemos fazer tudo como manda o figurino. Mas, quando as pessoas não estão presentes, nem sempre temos o mesmo comportamento, nem sempre temos a mesma atitude. Então, muitas vezes fazemos as coisas para as pessoas verem, mas não é isso que fazemos como quando estamos longe dos olhares das pessoas. E não foi isso que o Senhor planejou. Nós podemos enganar alguns durante algum tempo, mas não podemos enganar a todos o tempo todo. Haverá um momento em que eu e você vamos manifestar aquilo que realmente fazemos quando ninguém está vendo. Então, é importante que nós tenhamos uma vida coerente com aquilo que professamos crer. Quando falamos de Jesus, é preciso que as pessoas vejam as nossas ações e atitudes correspondendo àquilo que nós professamos crer com a nossa boca. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes que isso não significa você nunca vai tropeçar, você nunca vai falhar. Não. Eu e você falhamos muitas vezes. Mas sempre que falharmos, eu e você precisamos reconhecer. Se a nossa falha foi diante de alguém, eu tenho que pedir perdão a essa pessoa por ter falhado no meu testemunho de Jesus. Eu tenho que dizer, olha, eu errei, eu pequei, não é isso que eu sei, eu devia ter feito. Eu tive uma reação errada a essa situação. Eu falei o que não devia ter falado. Eu agi como não devia ter agido. Eu fui imprudente. Eu não vigiei. E eu queria que você, que viu o que eu acabei de fazer, me perdoasse, porque não é isso que eu aprendi com o meu Deus. Não é isso que o meu Deus ensina.
Não é isso que o Jesus que eu prego, de quem eu falo, não é isso que ele ensina. E eu queria que você me perdoasse. Você vai pedir perdão às pessoas que presenciaram o seu mau comportamento, a sua atitude incoerente. Então, não é uma coisa fácil de se fazer, porque você tem que descer do seu pedestal e você tem que jogar o orgulho no lixo e confessar que você não é perfeito. E confessar que você não é perfeito não significa que o testemunho de Jesus foi invalidado. Não, muito pelo contrário, foi validado. Nós confessamos, quando nós confessamos, nós estamos dizendo, olha, Deus é verdadeiro. Eu sou falho. Agora, quando você confessa o pecado, você está dando testemunho do que Deus é. Daquilo que Jesus é. Isso vai fazer com que ele seja exaltado, ele seja conhecido, e todos saberão que não é assim que se deve fazer. Também fará com que as pessoas não tenham de você uma expectativa maior do que devem ter. Você não precisa dar a impressão de que você é impecável. Até porque se você fosse impecável, ninguém queria relacionar-se com você, porque seria impossível viver com você. As pessoas precisam sentir que você é gente, que você falha, que você erra, mas você sabe o que deve fazer e reconhece que errou quando erra. Então é isso que glorifica a Deus. Agora, se você erra hoje, se você erra amanhã, você vai, epa, eu preciso mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra. Embora dificilmente, se você não ler a palavra, você vai saber agir como deve, inclusive quando deve pedir perdão a alguém. É a palavra que traz luz sobre o que você faz de certo ou errado. Então é necessário que nós nos atenhamos diariamente à palavra de Deus. É importante que nós oremos e peçamos a Ele graça para vivermos a sua palavra. Graça é uma palavra que ela é bem abrangente. Nós somos salvos pela graça, isso implica em perdão, implica em salvação, implica em vida eterna, em nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas implica também em poder para não pecar. Agora, isso requer uma coisa que chama relacionamento com Deus. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Ninguém pode ter um comportamento digno do Senhor Jesus se não tiver um relacionamento com Ele. As coisas não acontecem se não houver o cultivo de um relacionamento com Ele. É isso que nós vamos ver aqui. Então, a vida de Jesus se reproduz em nós quando nós compartilhamos Cristo através de ações e atitudes, mesmo que as nossas atitudes sejam de confessar o erro. E quando compartilhamos Jesus com palavras, uma coisa tem que estar unida à outra. A vida de Jesus em nós. Bem, vamos voltar ao fruto. O fruto, o que o fruto faz? O fruto alimenta e o fruto se reproduz. A vida de Jesus em nós nos capacita a viver e também a reproduzir essa vida, compartilhando-a com outros,
através do nosso testemunho pessoal, com a vida, com as ações, atitudes e com palavras, quando for oportuno, quando for adequado. A vida de Jesus em nós é multiplicada quando a sua semente cai em boa terra. Quem está nele deve dar fruto, senão todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Em segundo lugar, Jesus nos fez saber que todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Como você limpa uma árvore para ela dar mais fruto? Normalmente, através da poda. O que é a poda? É diferente de cortar. Jesus diz que todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. Mas aqui ele diz que todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu não me esqueço de minha mãe, ela tinha um jardim, na nossa casa tinha um jardim na frente, ela tinha roseiras e outras flores, e a roseira tinha uma época de poda. Ela ia lá, podava a roseira para que ela pudesse dar flores, e dar flores mais belas, mais viçosas. Tinha época para fazer isso. Então ela cortava aquilo que devia ser cortado, que era excesso, e então a roseira dava rosas bem mais bonitas. Ela fazia isso também no quintal, nós tínhamos várias frutas lá no quintal. Durante um tempo nós tivemos um quintal, depois aquele quintal veio a ser ocupado por um barracão. Lá em Belo Horizonte a gente chama de barracão, é uma casa de fundo onde veio a residir meu irmão. Mas enquanto existiu, ela ia lá e podava as árvores frutíferas para que elas produzissem mais frutos. Agora, como limpa uma árvore para ela dar mais fruto? Eu disse através da poda. A limpeza se dá, o texto diz, pela palavra. João 15:3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu já lhes tenho falado. Eu já os alcancei com a palavra. E vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Agora, a palavra, a limpeza é uma ação contínua de Deus em nós. Pela palavra nós somos salvos, e pela palavra nós somos continuamente limpos e purificados. A limpeza se dá através da disciplina de Deus. Hebreus 12:11 diz assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Imagine você sendo uma árvore. Eu creio que ao ser podada, se ela tivesse a reação que nós teríamos, você nunca se sente feliz quando você é disciplinado, quando você é corrigido. Eu, quando era menino, muitas vezes alguém me pegava pela orelha assim, me levava até onde... Você já foi corrigido assim? Hoje não se usa isso mais não, mas antigamente usava.
pegava a pessoa pela orelha assim, saía andando com ela assim, e colocava eu num canto da sala, ou no canto do quarto, ou alguma coisa assim, quando eu fazia algo que não devia. Ninguém gosta de um negócio desse, né? Ninguém gosta de ser punido, ninguém gosta de ser corrigido. E eu não estou dizendo que é a melhor forma e que você deve fazer isso com seus filhos. Eu creio que não. Eu nunca mais vi essas coisas acontecendo, mas naquela época se fazia assim. Mas a disciplina se faz necessária quando nós transgredimos a palavra de Deus. E todas as vezes que nós a transgredirmos, Deus vai trazer disciplina sobre nós. Ele fala conosco, fala uma vez, fala duas, fala três. E às vezes nós vamos ter que sentir algum tipo de dor física, ou vai doer em algum setor da nossa vida, para que nós aprendamos a obedecer. Ele faz isso, ele fala uma vez, fala duas. Se você quer conferir, leia Hebreus capítulo 12, onde ele trata desse assunto. Então, há um trabalho de Deus conosco, e lá diz que Deus corrige a quem ama. E quando nos recebe como filhos, Ele nos corrige. Porque que filho há quem o pai não corrige? Se nós estivermos sem disciplina, então nós não somos filhos. Você não corrige o filho dos outros. Se você fizer, está mexendo onde não deve. Não é? Quem deve corrigir os filhos são os pais. E você não deve tentar fazer isso, porque vai criar um problema sério para você mesmo. Então, a disciplina de Deus se faz necessária quando transgredimos. Então, por isso, Jesus disse, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei, mas sempre que for necessário limpar-os, Ele vai fazer isso através dessa disciplina. E a disciplina é através da palavra. Por isso, eu e você precisamos ler constantemente a palavra de Deus. Mas Jesus nos fez saber, em terceiro lugar, que o ramo só dá fruto se permanecer na videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Eu e você não podemos, fora da videira não tem. E permanecer na videira é permanecer em Cristo. Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Fala de um relacionamento entre o ramo e a videira. É lógico, se você tira o ramo da videira, o ramo vai morrer. Agora aqui é uma analogia, e toda figura que é usada, ela não expressa uma realidade em sua totalidade, mas apenas em alguns aspectos. Para o ramo permanecer na videira, ele tem que ser da videira e estar na videira. Permanecer em Jesus, permanece em Jesus quem anda como Jesus andou. 1 de João 2:5b e o verso 6 dizem assim: nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar também, esse deve também andar assim como ele andou. E aí entra o que nós já falamos no início, o testemunho que eu e você devemos dar. E se falharmos, vamos pedir perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Se mantermos comunhão uns com os outros, aliás, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa que quando você sai da luz,
você vai sentir que ficou tudo escuro. Agora, se você não está na luz, você está andando no escuro e às vezes nem sabe que está andando no escuro. É meio incoerente isso, mas normalmente você só percebe que não há luz ali mais quando você está na luz e deixa a luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E se errarmos, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, permanece em Jesus quem crê nele e permanece crendo na sua palavra. João 8,31, Jesus havia ensinado para os judeus o que ele queria dizer, e lá o texto diz que muitos creram nele. E o verso 31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Não há como ser discípulo de Jesus se não permanecermos na palavra. Para permanecermos na palavra, nós temos que lê-la, no mínimo, diariamente, para que possamos, então, ter essa palavra sempre em nossos corações e mentes, né? Jesus, aliás, o apóstolo João disse na segunda epístola que ele escreveu, no verso 9: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, implica em permanecer crendo, permanecer em Jesus, permanecer na sua palavra. Então, é necessário que nós tenhamos comunhão com o Senhor através da sua palavra. Se permanecermos em Jesus, Ele permanecerá em nós. Permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. É simples assim. Não é complicado. Por isso, Jesus disse: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, a nossa relação com o Senhor implica em estar nele, em permanecer nele, em ter comunhão com ele, implica em oração, implica em palavra. Do contrário, não vai sair nada que deveria sair. Não vai haver frutos, e esses frutos jamais poderão ser reproduzidos, pelo menos o fruto equivalente ao fruto da videira. Jesus nos fez saber, em quarto lugar, se permanecermos na videira, daremos muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Bem, aqui Jesus nos fez saber quem é a videira e quem são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Não são os ramos que dão vida à videira, é a videira que dá vida aos ramos, né? Então fala novamente a importância de permanecermos nele e ele em nós para darmos muito fruto.
Quem permanece em mim, eu neles, dá muito fruto. E fala da importância dele em nós, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sei que é muito bonito nós dizermos isso para Deus, até em oração. Confessarmos que precisamos dele e que sem ele nós nada podemos fazer. A questão é se nós estamos buscando nele aquilo que eu, de mim mesmo, não tenho. O ramo de si mesmo, ele não pode dar fruto. O ramo de si mesmo não tem vida. A vida que temos é a vida que nos é dada em Jesus. Então não existe vida à parte de Jesus. Muitas pessoas pensam que podem ter vida fora de Cristo e fora da igreja. Muitas pessoas pensam que podem viver a vida de, eu tenho Cristo, mas Cristo é o cabeça da igreja. E estar em Cristo implica estar na igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Então, não há como receber de Cristo se não estivermos dentro do plano e do projeto dele para a sua e para a minha vida. Aí já é uma outra figura, é a figura do corpo de Cristo. A que nós estamos vendo agora é da videira, que é o próprio Cristo, com os ramos que somos nós. Também pode ser uma figura da igreja. Jesus nos fez saber, em quinto lugar, que se não permanecermos nele, nosso destino será o fogo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus disse o que será feito tanto do ramo... Jesus disse o que será feito do ramo que não dá fruto. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. João Batista afirmou que o juiz de Deus virá sobre quem não der bom fruto. Mateus 3, 10. João Batista veio dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, porque toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui é uma outra figura, mas todo aquele que não der bom fruto vai ter como destino o fogo. Jesus afirma o mesmo sobre quem não produz bons frutos. Jesus diz assim, Mateus 7, 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Depois do verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu sei que alguém vai dizer, como é que alguém pode fazer milagre se não está? Sim, o milagre pode acontecer não por causa de quem falou, mas por causa do nome que foi usado. Agora, não significa que a pessoa esteja sequer salva, conforme as palavras de Jesus. E tem um detalhe, Jesus disse uma coisa que deve ser considerada, Mateus 15, 13, toda planta que o Pai Celeste não plantou será arrancada. Seu destino é o fogo. Toda planta que o Pai não plantou
o Pai Celeste não plantou será arrancada. Seu destino é o fogo. Aliás, o texto não diz é o fogo. O texto diz: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. É importante nós entendermos que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não trouxer. Você vai dizer, então não adianta testemunhar de Jesus para ninguém, não adianta falar de Jesus para ninguém, porque se o Pai não trouxer, bem, de certa forma é verdade. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. A palavra de Deus também nos faz saber que todo aquele que é ensinado por Deus, esse vem a Jesus. Então eu reconheço mais uma vez que eu dependo de Deus, para isso a gente ora. Deus faz o que eu não posso fazer. Se o Senhor não trouxer, eu não posso trazer, mas eu posso orar. Jesus nos ensinou o tempo todo a orar. Com relação a trabalhadores, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu tenho feito isso o tempo todo, que eu posso, em oração. Todos os dias eu oro pedindo isso. E eu creio que Deus está ouvindo. Não só a minha, mas a sua também. E eu creio que nós devemos continuar a pedir. Se queremos ver vidas salvas, Senhor, salva vidas. Senhor, salva fulano. Senhor, salva Beltrano. Fala com ele para que ele entenda. Se o Senhor não trouxer, ele não poderá vir. Confesse a sua incapacidade, confesse a sua incompetência. E peça que Deus faça o que você não pode fazer, mas faça o que você pode fazer. Existem coisas que eu posso fazer. Eu posso orar, eu posso viver o Evangelho, eu posso até ministrar a palavra para essa pessoa, mas quem faz o milagre acontecer é o Senhor. Jesus nos fez saber, em sexto lugar, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. É uma mina de ouro aqui. Mas o Salmo 37, 4 diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como é que nós agradamos a Deus? Fazendo o que é agradável a Ele. Então, se nós estivermos andando de acordo com a palavra dEle, eu só vou pedir aquilo que Deus quer que eu peça. Porque eu não vou pedir nada fora da palavra dEle. Então, uma vida com Deus implica em conhecimento da palavra, implica em orar de acordo com a palavra. É por isso também que na 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15, está dito o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então isso implica em que eu e você teremos atendidos os pedidos que são feitos de acordo com a vontade dEle. Como é que eu sei qual é a vontade dEle? À medida em que eu ando com Ele, tenho comunhão com Ele e com a sua palavra. Então Ele vai ouvir a oração que é de acordo com a sua palavra, é de acordo com o seu plano, é de acordo com o seu propósito. Bom, há uma oração que eu faço diariamente. Eu oro
a oração do Pai Nosso, não com mera repetição. Eu me detenho ali, entro em alguns detalhes de ordem pessoal. E num determinado momento da oração, nós oramos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu tenho orado também assim: Senhor, seja feita a tua vontade aqui no Brasil, como ela é feita aí no céu. E peço a Deus por misericórdia. Não adianta eu pedir algo que não esteja de acordo com a palavra dele. Ele manda que eu ore pela cidade onde eu moro. Por isso oramos pela cidade do Rio de Janeiro. Ele manda que oremos pelas autoridades constituídas. Por quê? Porque elas estão debaixo da sua autoridade. Você vai dizer, mas muitas delas fazem coisas terríveis. Sim, com a permissão dele, com um propósito que só ele sabe. Mas eu tenho que pedir, Deus, opera em tal autoridade, opera naquela área, nessa área. Eu tenho que orar pelas pessoas que estão investidas de poder e de autoridade. Porque Deus age. A Bíblia diz em Provérbios 21:1, o coração do rei está nas mãos do Senhor e este, segundo o seu querer, o inclina. Quem é o rei? É a autoridade. Se eu quero ver o coração da autoridade inclinado para fazer a vontade de Deus, eu devo pedir isso. Que ele incline o coração das autoridades para fazerem a vontade dele. Essas coisas não são automáticas. Nós temos que orar. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar. E eu tenho que orar de acordo com a palavra de Deus. Mas, em sétimo lugar, Jesus nos fez saber que nisso é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Damos muito fruto quando vivemos como Jesus viveu e quando a vida de Jesus é reproduzida em outros através de nós. Então é quando a semente do fruto é plantada em um terreno propício, então vai gerar frutos ali também. Damos muito fruto quando ouvimos a palavra, a entendemos e a partilhamos com outros. Mateus 13:23, no final da parábola do semeador, Jesus disse: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqui está falando de alguém que ouviu a palavra, colheu a palavra e vai dar fruto. E fruto que vai se reproduzir na proporção de 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Então, vale lembrar, para concluir, mais uma vez, de fato, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se permanecermos na videira, daremos muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada se não permanecermos na videira.
Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que o Senhor nos ajude a entender isso, não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, no coração, para que possamos realmente vir a ter os nossos olhos abertos para isto.